por que terceirizar a análise de dados genéticos, ela tende a sabotar o nosso domínio nas interpretações e na nossa escrita, tá? Na discussão. Por quê? Gente, olha esse bichinho, coitado, tá perdido, né? Então ele fica ali no centro, sem saber o que fazer, precisando recorrer a várias pessoas, e a gente acaba, nesse contexto, tendo um trabalho, digamos assim, um pouco Frankenstein, um pouco mosaico, quando você, sem saber o que fazer, começa a terceirizar o seu trabalho, né? E aí, nesse processo, você vai ficando um pouco solitário e sem entender muito bem por que as coisas estão como estão. Porque, ó, olha só aqui, cada setinha vai para alguém, mas não tem uma setinha desse alguém de volta aqui para o nosso amigo, né? Que aqui no caso é você. Não tem, ele está sozinho e solitário no processo, né? Mas vamos definir o que seria terceirizar, porque eu estou falando aqui para você terceirizar a análise de dados genético e tudo mais. Ela nada mais é, ó, de acordo com o dicionário, eu sempre gosto de pegar coisas do dicionário, né? Terceirizar. Então, a terceirização é uma estratégia de reorganização em que uma empresa adquire bens e serviços de fornecedores externos com o objetivo de diminuir custos, economizar recursos, desburocratizar sua administração. Então, sim, se você terceiriza as suas análises, eventualmente você vai ter, digamos assim, algumas coisas positivas. Mas eu acredito que esse seja um dos maiores sabotadores do seu domínio nas análises, e mais do que isso, obviamente, se você terceiriza, é a sua forma de interpretar os seus dados, tá? Eu acredito fortemente nisso. E isso por quê? Porque você não aprende no processo, entendeu? Quando a gente está analisando dados, gente, não é simplesmente apertar botões. Ah, eu vou apertar o botão, então aquela pessoa aperta o botão para mim. Não, não é só sobre apertar botões. Cada botão que você aperta tem um porquê. Tem um porquê que você está apertando aquele botão. E aí, quando você vai para o campo de batalha e faz aquilo, você está aprendendo, você está observando, você está errando, você está fazendo. Assim, o problema que a gente resolve, né, passar essa administração para outras pessoas e terceirizar o nosso trabalho, é porque a gente acha que isso é uma coisa de outro mundo, sabe? A gente acha que analisar é de outro planeta, que não é pra gente, que eu não tô preparado, enfim, a gente acha isso, a gente acredita nisso. E aí a gente acaba recorrendo então para essa terceirização, que é esse fluxo, que é só daqui para lá. Então eu dependo de alguém, entendeu? E a pior coisa que pode acontecer para alguém que está nesse caminho, né, que está também tentando a pesquisa e tal, nas suas investigações, é você ficar nessa situação de dependência. Conta pra mim aqui, você gosta de depender dos outros ou você gosta de uma parceria colaborativa? Você pega, manda um e-mail para a criatura e fala: "E aí, você já rodou os dados?" E aí você precisa entregar o negócio amanhã. Aquilo não é uma prioridade para a pessoa. É uma prioridade para você, não é para ela. Mas ele aceitou analisar, não interessa. Pessoas são pessoas. Ah, então não tem que confiar em ninguém, Nath? Não estou falando isso. Não estou dizendo isso. Eu estou falando que você está sujeito a algumas adversidades, entendeu? Quando você passa para um processo de terceirização. Então, a gente tem algumas adversidades nesse caminho, tá? O que seria, então, essa terceirização, além dessa questão, né, de você, então, passar para frente? É quando você paga. Quando você paga por uma análise, tá? E aí você vai me perguntar: ah, então é errado, tá? É pagar para ter minha análise? Vamos lá, vamos para assuntos polêmicos. Não acho que você ter uma empresa, por exemplo, de análise de dados, que você fornece isso para o seu cliente, ou você ir atrás de uma empresa de análise de dados, seja uma coisa errada. Eu só tô querendo te falar que se você faz isso, né, porque aí se você paga, você não tem aquele problema que a gente conversou, que é da pessoa te deixar na mão, em tese, viu, gente? Porque cuidado com o mercado. Tem muita gente que, infelizmente, faz sacanagem com os outros. Mas não é sobre isso, tá? É sobre a sua habilidade. Porque enquanto você está analisando, você está adquirindo os fundamentos da teoria. Sem a teoria, você não consegue fazer as suas interpretações. Sem a teoria, você não vai conseguir fazer as suas discussões. Você não vai conseguir avaliar
se aquilo que você está observando de fato é significativo ou não. Então, por trás da análise tem toda uma trajetória, tá? Então, não é que eu seja contra, inclusive está saindo muita empresa agora que faz essas análises de dados. Não sou absolutamente, só que eu estou te contando o que pode acontecer quando você faz essa opção. É claro que, por exemplo, quando a gente trabalha com os SNPs, tem uma parte de processamento de bioinformática, gente, assim, gigantesca, muito gigantesca. E depois dessa parte de processamento de bioinformática, a gente tem também uma parte muito pesada das análises de diversidade genética, né, de correr atrás de responder as suas perguntas. Então, neste caso, eu não vejo também problema de você pegar a parte de bioinformática e pagar, entre aspas, por um serviço de processamento ou colaboração.